No Brasil, o transporte rodoviário interestadual de passageiros é um serviço público de competência dos estados e da União. O serviço é prestado pela iniciativa privada. Começou a ser criado há mais de 80 anos, no fim da década de 1920, e todas as empresas operam com recursos próprios. O transporte rodoviário em nosso país é operado por 2.032 empresas que utilizam 70 mil ônibus, transportando, em média, mais de 130 milhões de passageiros por ano. Os serviços interestaduais são gerenciados pelo governo federal por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres. É mais um tema importante que nós vamos debater hoje aqui no nosso programa Transporte Interestadual. E para conversar conosco, nós trouxemos Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta bem abrangente. Do que trata a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres? A ANTT ela trata de todos os serviços públicos de transportes terrestres, seja por ferrovia, por rodovia, seja de passageiros, seja de carga, e trata também da exploração de infraestrutura de transportes, quando é concedida a iniciativa privada. E as rodovias que são concedidas à iniciativa privada também faz parte do escopo de trabalho da ANTT. E nós trabalhamos sempre com serviços ou de exploração ou de transporte que estão transferidos para a iniciativa privada. Bom, o transporte que anda sobre rodas e sobre o chão diz respeito a vocês. É isso aí. Quando operado por terceiros, né? Quando não operado diretamente pelo Estado. Bem, eu já vou começar fazendo aqui uma pergunta bem bacana. Nós temos o avanço do transporte aéreo e nós continuamos com o transporte terrestre, as longas viagens de ônibus. Transporte aéreo versus transporte terrestre. Quais são as vantagens de se viajar hoje no transporte terrestre? Eu acho que cada um tem seu nicho de mercado. Assim, o transporte aéreo, durante muito tempo, ele foi atrofiado no país e hoje ele é um setor dinâmico, ele tem expandido. E nas longas distâncias, viagens muito longas, o transporte aéreo hoje ele é muito competitivo em relação ao ônibus. Agora, o ônibus é um transporte mais flexível, que faz um atendimento mais adequado ao usuário no que é adaptação às suas necessidades. Ele pode mudar itinerários, ele pode ter paradas intermediárias, ele é seguro, né? Ele tem um grau de conforto. E nós queremos agora modernizá-lo para que ele tenha mais atributos que possam ser competitivos com o transporte aéreo. A gente vai falar de muita coisa, mas já quero pegar aqui num ponto-chave para quem está nos acompanhando. O transporte aéreo está cada vez custando menos. E as pessoas hoje estão optando muito por ele, justamente porque às vezes tem compensado muito você fazer uma viagem aérea, pagando praticamente o mesmo preço de uma viagem terrestre. E com muito mais rapidez, né? Então, isso é verdade, é bom para o usuário, que ele passa a ter mais opções, né? E realmente, em alguns nichos de mercado, nós não podemos pretender que o ônibus vai ser competitivo com o transporte aéreo sempre. Mas o transporte aéreo também tem preços muito competitivos em determinadas ocasiões, né? Não é sempre que o transporte aéreo é muito barato. Mas eu acho que quem ganha com isso é o usuário, que passa a ter várias opções. Agora, o transporte terrestre, ele poderia custar menos? Isto é, eu estou falando de redução de tarifas, estou falando de um pedágio que aumenta, a gente sabe que aumenta inevitavelmente, porque ele engessa ali um determinado valor. Ele poderia custar menos? Olha, o custo tem que ser adequado com a qualidade do serviço, né? Então, assim, ele não pode custar mais do que é justo que custe. Nós estamos, nesse processo que nós estamos preparando agora, a gente verificou que pode ser otimizado o sistema e ele trabalhar com custos menores. É isso que nós vamos buscar sempre, é ter mais eficiência e repassar esses ganhos de eficiência para o usuário. O que a gente não pode é tentar construir preços que não dão condições de sustentabilidade para o serviço. Não adianta eu ter um preço muito bom de ocasião, muito barato, e trabalhar com um ônibus sem qualidade, sem manutenção, com ônibus velho, com motorista despreparado. Então, a gente tem que ter um preço justo
considerando que nós vamos oferecer uma determinada qualidade. Um veículo adequado, um veículo novo, um veículo bem mantido, um motorista bem treinado, né? Um serviço de qualidade vai custar um preço mais caro do que um serviço de má qualidade. Então, eu acho que o que a NTT procura é ter o preço justo, aquele preço adequado àquela qualidade. Bem, nós estamos falando de transporte interestadual, deixando aqui bem claro para que a compreensão também seja perfeita para todos que nos acompanham. Mas eu vou trazer aqui coisas bem pontuais. Até que ponto, por exemplo, o preço de um pedágio de algumas rodovias pode influenciar no preço de uma passagem de ônibus interestadual? Vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, na Via Dutra, em São Paulo, há um pedágio que custa R$ 9,60. Na Fernão Dias, um de R$ 1,30. Na Imigrantes pode chegar até R$ 33,00. A cada 100 quilômetros isso. Até que ponto isso aí poderia influenciar nesse preço que temos hoje? Não, isso é um item importante de custo. O que a gente tem que avaliar é que se, por um lado, você tem um pedágio, mas o pedágio leva a uma rodovia ter melhores qualidades, você tem um adicional de custo pela cobrança do pedágio, mas você tem uma redução de custo de manutenção, de troca de pneus, de desgaste, de conforto da viagem. Então, assim, o pedágio ele tem que gerar benefícios que justificam o pedágio. O que a gente procura construir é que o pedágio tem que ter um valor que seja menor do que a qualidade da rodovia gera de ganho para quem está operando na rodovia. Então, se uma rodovia, você trabalha com a velocidade de 30, 40 quilômetros, usando primeira e segunda, né? E essa rodovia é duplicada, ela tem uma qualidade de pavimento boa, você vai gastar menos combustível, você vai ter um tempo de viagem mais adequado, então isso pode compensar pagar um pedágio. Então a gente tem que ver o pedágio não pelo seu valor nominal, mas se ele realmente está reduzindo o custo operacional do que está trafegando naquelas rodovias. Eu já escutei, inclusive, muita gente dizer que prefere pagar o pedágio e ter essa rodovia com qualidade do que não. Agora o que a gente percebe aqui, essa diferença é enorme. Por exemplo, numa rodovia, R$ 1,30, numa outra pode chegar até R$ 33,00. Quais são os critérios para essa diferença tão exorbitante? Existem várias razões para isso. Assim, você tem alguns casos em que, por exemplo, todo o investimento maciço, por exemplo, na duplicação da rodovia, foi feita antes de se estabelecer a concessão. Então, a concessão não tinha investimentos muito pesados e, por isso, o pedágio é mais para remunerar custos de manutenção, de sinalização. Então, pode ser um pedágio mais barato. Se a rodovia vai ser concedida e todo o investimento na ampliação, então você tem grandes obras de duplicação, grandes viadutos, então você tem um volume de investimento grande, esse pedágio vai ser maior do que o outro. E ainda tem um terceiro caso, que é adotado principalmente em São Paulo, em que a concessão também é uma fonte de recursos para o governo estadual. Então você cobra a outorga. Quer dizer, além da concessão, pagar os investimentos na melhoria da rodovia, na ampliação da capacidade da rodovia, ela também gera um recurso para o Tesouro Estadual. E aí, nesse caso, é um outro fator que encarece o pedágio. E é um fator que aí depende dos governos estaduais. Aí depende do critério. No governo federal não se cobra outorga. Bem, Porque ela, de certa forma, é um imposto indireto, né, disfarçado. sim. Fazendo uma análise geral das estradas brasileiras, eu exatamente no começo desse ano, eu aquaplanei, capotei o meu carro no interior do Nordeste por causa da rodovia irregular. A ANTT, como ela entende esse mau estado de conservação das rodovias brasileiras, o que ela diz sobre isso? Porque é a grande maioria. A gente não tem sempre boas estradas como essas que a gente precisa pagar para tê-las. E o que dizer desse restante de malha rodoviária brasileira em estado ruim? Assim, nós temos um passivo enorme, né, na área de infraestrutura de uma forma geral e na área de rodovias em particular. As nossas rodovias são rodovias muito antigas, né? Você pega, na época do Juscelino, se construiu muitas rodovias e depois isso parou, né? Assim, nós tivemos, na década de 70, uma certa euforia com o crescimento econômico, se construiu algumas grandes obras e depois isso ficou muito restrito.
E ficou mais restrito ainda o investimento na manutenção das rodovias. Então, se negligenciou durante muito tempo na manutenção das rodovias. Para você ter uma ideia, até começo de 2000, dos anos 2000, 2003, 2004, o investimento, o orçamento do Ministério para investimento em manutenção e expansão de rodovias era da ordem de 2 bilhões por ano. Assim, você melhorou, hoje ele está na faixa de 15, 16 bilhões, então você multiplicou quase por 10 o orçamento, mas você tem um passivo muito grande a ser recuperado. Então, o país precisa de um choque de investimento, né? E que talvez extrapole a capacidade do governo de realizar esses investimentos diretamente. Por isso é que a concessão pode ser um caminho de ampliar essa capacidade e aí com a consequência de ter também rodovias pedagiadas, né? Muito bem. Eu vou falar agora de um outro assunto aqui, que é importante também a gente abordá-lo. O seguro incluso no preço da passagem. Como é que funciona aquele seguro ali? Ele não é obrigatório. A pessoa, quando vai comprar a passagem, não é? Ela opta ou não. Como é que funciona aquele seguro? Tem uma parte do seguro que é obrigatório, que é o seguro que é coberto para todos os... E você tem um seguro opcional que o usuário pode fazer ou não para ampliar essa cobertura do seguro regular, né? E isso inclusive, tem algumas associações de usuários que exploram esse tipo de serviço, de oferta para o usuário, mas é uma opção do usuário. Sim. E esse seguro ele é utilizado em quais circunstâncias? O usuário pode usufruir de algum benefício dele em quais circunstâncias? Não, no caso de acidente, de haver alguma perda mais grave, né? Ele é complementar ao seguro regular que cobre... Ele poderia ser comparado ao DPVAT do veículo? Assim, de certa forma, sim, embora exista no transporte já um seguro mínimo garantido. Você pode ampliar a cobertura do que já é normalmente coberto no seguro. O DPVAT cobre uma parte de danos, por exemplo, né? Mas você pode fazer um seguro de seu carro além do que você paga do DPVAT, que é para cobrir os danos do seu veículo, eventualmente perdas que haja no acidente. Até bem pouco tempo, eu acho que a maioria de todos nós viajávamos de ônibus, não é? E a gente tem na mente nomes, empresas já tradicionais, que inclusive continuam hoje aí nas rodovias. Eu queria saber o seguinte, são perguntas bem curiosas. Como é que funciona a manutenção da frota desses ônibus? De quanto em quanto tempo? Eles têm duração de quantos anos que podem permanecer girando? Como é isso? Esse é um dos problemas centrais que a gente hoje depara, né? Nós temos hoje uma frota operando com idade já de 14, 15 anos de uso. Então, é uma frota muito envelhecida. E mesmo que bem mantida, e a maior parte das empresas, nós temos, nesse universo, nós temos empresas muito boas e empresas não muito boas. E temos empresas ruins também. Mas, assim, uma empresa boa que faça manutenção adequada, o veículo ele circula em condições de segurança. Só que ele não é um veículo moderno, né? Se você pegar o que é a indústria automobilística, essa área de veículos, o que ela evoluiu nos últimos 10 anos, né, em termos de qualidade dos veículos, de tecnologia embarcada, de desempenho, de conforto, o usuário que está usando um ônibus com 14 anos de idade, ele está usando um veículo com uma tecnologia muito defasada. Na licitação que nós estamos fazendo, nós vamos exigir que a idade máxima seja 10 anos, quer dizer, com 10 anos o veículo tem que ser descartado do sistema. O que acontece quando ele é descartado? Aí ele vai para outros serviços urbanos, para serviços de menor exigência, de qualidade e de performance. E as empresas vão ter que manter uma idade média de 5 anos. Então, nós vamos trazer uma modernidade para os equipamentos que estão hoje atendendo a população. Muito bem. O senhor falou de licitação. A gente sabe que para essas empresas, elas circularem de ponta a ponta no Brasil, de um estado para outro, elas têm aquelas linhas que elas detêm. Isso também é semelhante ao processo, por exemplo, dos meios de comunicação, que tem licitação para isso? Tem licitação. Esse sistema de transporte rodoviário de passageiro é um sistema que foi construído muito pela força empreendedora dos empresários, que foram construindo essa rede um pouco à margem da atuação do poder público. Quer dizer, o poder público tinha
um papel coadjuvante nessa construção. Os empresários é que foram identificando o mercado, construindo o mercado, e nunca foi licitado. Isso era um serviço desregulado, né? A partir aí do governo Itamar, em 93, o governo formalizou a concessão de uma permissão para todos os serviços. Não mudou a configuração do que existia, formalizou simplesmente que agora aqueles serviços eram permitidos e outorgou essa permissão por 15 anos, e ela venceu agora em 2008. E isso obriga, pela legislação atual, que esses serviços sejam todos licitados. São 2.000 linhas que nós estamos hoje analisando para licitação. Só que tem uma peculiaridade que é interessante, que nem todas as linhas são rentáveis, são superavitárias. Nós temos linhas sociais, linhas que fazem atendimento em regiões que não têm densidade e que não remuneram adequadamente essas linhas. Em outra linguagem, os ônibus andam vazios. Os ônibus andam vazios e tem um custo operacional muito alto. E tem outras linhas que são muito superavitárias. Você pega uma linha no eixo Rio-São Paulo, você tem muita demanda, tem muito sobe e desce, é uma linha que gera superávit. E que todo mundo se interessa por ela. Todo mundo se interessa. Então, nós não poderíamos fazer a licitação linha por linha, porque as boas linhas seriam disputadas e levadas, e as linhas deficitárias ficariam na mão do governo. Então, nós tivemos que organizar uma rede em que a gente organiza linhas superavitárias e linhas deficitárias, de forma que o conjunto seja equilibrado. Então, essas 2.000 linhas, nós organizamos em 18 grupos, e cada grupo com uma média de 3 lotes por grupo. Então, nós vamos ter aí 60 operadores, 60 unidades de operação diferentes, que vão contemplar todas essas 2.000 linhas que hoje existem. Essas mudanças todas que você está falando, a partir de quando passaram a vigorar? Hoje nós estamos com essa rede, essa reorganização. Nós contemplamos todos os atendimentos que são feitos hoje, incluímos alguns atendimentos novos que não tinha previsto hoje no sistema que está aí. Esse sistema está em audiência pública. As pessoas podem contribuir e analisar isso através do nosso site propas.ntt.gov.br. Nós produzimos um material, uma cartilha que explica para o usuário o processo de licitação, o desenho dos serviços, a metodologia, como é que é calculado o custo da tarifa, que também é um material que está disponível no site. E aí nós estamos tentando levar para a sociedade o debate em torno dessa organização do sistema. Vencida essa etapa, nós devemos publicar o edital até o final desse ano, o edital de licitação, e o leilão deve acontecer no primeiro trimestre do ano que vem. Então, assim, até junho do ano que vem, nós vamos ter novos contratos assinados e uma nova realidade implantada nessa área de transporte rodoviário de passageiros. Desde quando eu era pequenininho, é verdade que eu não cresci muito, mas desde que eu era pequenininho, que eu vejo uma determinada empresa fazer uma determinada linha. Sempre foi ela. Existe prazo de vencimento dessas linhas ou não existe? Todas já venceram, todas estão vencidas. Então, isso vai ser... É isso que será reavaliado. Essa empresa pode ganhar na licitação de novo e continuar operando essa linha. Só que ela vai ter que disputar esse serviço com outras empresas. Então, pode haver uma mudança muito grande de quem opera as linhas, como também pode não haver mudança. A diferença é que, se não houver mudança, é porque aquele empresário que sempre operou aquela linha, ele naturalmente tem uma vantagem competitiva nele, porque ele conhece bem aquele serviço, então ele vai poder disputar aquele serviço com mais competitividade do que o outro que não conhece. Outro assunto importante que a gente não pode deixar de falar. Nessa nova legislação, nessa nova forma de tratar o transporte público interestadual, o transporte interestadual, está sendo contemplado uma melhora também, por exemplo, nos benefícios já adquiridos para o idoso, por exemplo, para os deficientes físicos. A gente já tem aquela garantia da vaga do idoso, a acessibilidade no caso do deficiente físico. Tudo isso está sendo contemplado e haverá alguma melhora ainda? Está sendo contemplado tudo isso e vai ser, e nós estamos introduzindo novas
tecnologias de melhorar o atendimento do usuário. Por exemplo, nós vamos ter todos os ônibus rastreados, então o usuário vai poder, na internet, na sua casa, acompanhar a viagem do ônibus, saber onde é que ele está, que hora que está previsto chegar. Nós vamos ter uma central de operações da NTT, que nós vamos controlar a hora de saída, se o ônibus está cumprindo o horário, se não está cumprindo o horário. Todo o sistema de venda de passagem vai ser eletrônico, de forma que a gente tenha também controle sobre a venda de passagens. Nós estamos estabelecendo um conjunto de atributos que as rodoviárias devem ter para receber esse sistema. Então, elas vão ter que se adequar em termos da acessibilidade dos usuários, dos padrões mínimos de conforto e higiene que as instalações têm que oferecer para os usuários. Então, assim, a gente quer trazer o padrão de serviço, de qualidade que hoje tem no país é o transporte aéreo, né? Assim, é o transporte mais sofisticado, o transporte de passageiros. Nós vamos trazer o ônibus, para o ônibus os atributos positivos do transporte aéreo. Naturalmente, a adaptação dos veículos para as pessoas com deficiência física. Adaptação dos veículos para pessoas com deficiência, a melhoria da qualidade do veículo, né? Muito bem, todos esses são... Essa é uma grande oportunidade da gente modernizar e melhorar o sistema e a operação. E quando começar a vigorar essas novas medidas, quanto tempo as empresas terão para se adaptarem e se adequarem? Nós queremos concluir todo o processo de transição até o final do ano que vem. Então, nós vamos ter a licitação agora no começo de 2012, depois assinamos os contratos e nós estamos dando aí, vai ser dado de 6 a 1 ano o prazo para fazer a transição, porque nós vamos ter, podemos ter mudanças significativas. Uma empresa que opera no Sul pode ganhar uma linha no Nordeste. Então, tem que ter um prazo para que elas façam a transição de um sistema para o outro. Bom, eu quero saber o seguinte, hoje como está? A NTT consegue, por exemplo, fiscalizar, acompanhar, punir empresas em caso de irregularidades? Nós temos limitações operacionais e tecnológicas para isso. Nós organizamos a nossa fiscalização em unidades de comando, nós temos presença no Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, São Luís, estamos criando agora em Recife. Estamos organizando essa fiscalização. Nós temos um grupo reduzido, mas de muita qualidade, de fiscais que estão distribuídos nessas unidades. A gente está tentando trabalhar com inteligência para cobrir o máximo do espaço territorial do Brasil. Mas o mais importante é que nós vamos criar instrumentos tecnológicos que nós vamos poder fazer parte dessa fiscalização sem precisar de um aparato muito grande de gente. Por exemplo, estava te falando do horário do ônibus. Eu vou saber, da sede da NTT, nós vamos saber quais os ônibus que cumpriram horário e não cumpriram horário. Agora, nós vamos ter nas estradas, e aí especialmente para o transporte pirata, porque o transporte pirata é um problema sério desse país, porque ele compromete a segurança do atendimento do usuário, ele não atende os requisitos mínimos de conforto, oferece, é um bom exemplo até daquela discussão da tarifa, ele oferece uma tarifa muito baixa, né? E por isso ele é um concorrente forte. Mas ele só consegue oferecer uma tarifa baixa porque ele não faz manutenção adequada no veículo, porque o veículo é muito antigo, porque ele não atende o usuário nos padrões de acessibilidade. Os altos riscos vêm junto. Exatamente. Bom, eu queria agora perguntar ao senhor para concluir o seguinte. Nós temos, de fato, o grande crescimento do transporte aéreo e com essas mudanças todas, como é que o senhor vislumbra o transporte terrestre daqui nesses próximos anos, tendo aí com o paralelo do transporte aéreo, que vai ser sempre uma boa concorrência? Eu acho que o que nós vamos começar a perceber no país é que nós temos que criar serviços utilizando a tecnologia mais adequada para cada caso. Então, eu vou te dar um exemplo, que é um projeto também que teve muito tempo polêmico, que é o projeto do trem de alta velocidade. Então, assim, no eixo Rio-São Paulo, qualquer técnico isento e desapaixonado que for ver aquilo de uma forma neutra,
o meio mais adequado de atender essa movimentação de passageiros não é o avião. O avião atende porque não tem outra alternativa. Em todos os lugares do mundo, o que se constrói é o atendimento por ferrovia. E a ferrovia ganhou competitividade porque os trens aumentaram a sua velocidade. Antigamente, você tinha um trem daqui de Brasília para São Paulo, você gastava 2 dias para chegar em São Paulo. E hoje é inimaginável, o usuário não aceita esse tipo de serviço, exceto pelo romantismo de fazer uma viagem de trem. Mas você tem hoje a tecnologia de trens rápidos. E isso, então assim, em alguns segmentos, como Rio e São Paulo, a solução sustentável de longo prazo, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, é o trem de alta velocidade. Você tem nichos em que o caminhão, o avião, ele é imbatível. Né? Alguns atendimentos regionais, o país tem uma distância muito grande de transporte. Então, numa viagem São Paulo-Fortaleza, o avião tende a ser cada vez mais competitivo. E o ônibus tem seu nicho de mercado, é o transporte flexível, ele é amigável, ele deixa as pessoas mais próximas de casa. Então, ele tem também seu nicho. O ideal é que cada coisa dessa opere em nível de eficiência, com custos adequados, com preços adequados, que seja um ambiente competitivo, em que cada um dispute o mercado e ofereça ao mercado cada vez mais qualidade, conquiste o mercado pela qualidade e pelo preço. E aí não há disputa entre modalidades. O que há é uma racionalização no uso das diversas racionalidades. É isso que vai nos dar um sistema de transporte mais adequado. Em quanto tempo teremos essa melhora no transporte rodoviário interestadual? Em um ano. Em um ano. Meio, Muito bem. Nós conversamos com Bernardo Figueiredo, diretor-geral da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Foi um prazer saber dessas novidades futuras e próximas. Foi um prazer estar aqui com vocês e conte sempre com a nossa presença. Bom, um conteúdo exclusivo sobre esse tema você encontra na internet. E o nosso programa volta na próxima semana com mais uma pauta bem atual. Até lá.